Boa tarde, o nosso trabalho é sobre o sistema olfatório e o nosso grupo é composto por mim, Ana Beatriz Machado, pela Gabriela Trajano e pela Marina Gandra. O sentido do olfato envolve quimiorreceptores habitualmente localizados nas passagens nasais. Quando uma substância química entra em contato com um receptor apropriado, ele inicia um impulso elétrico no neurônio sensorial. Esse sentido está envolvido nos processos de alimentação e reprodução. Na alimentação, é através do olfato que é possível encontrar e escolher um melhor alimento com maiores valores nutricionais, além de averiguar se o mesmo está contaminado ou não. Para a reprodução, é através do olfato que é possível encontrar parceiros. Várias espécies de animais, como cachorros, gambás e macacos, expelem feromônios, que indicam que estão na época da reprodução. Através desse cheiro, os animais se comunicam sobre o seu período fértil, se estão com filhotes ou até mesmo para outros machos se afastarem, caso uma fêmea esteja prenha e não queira companhia. Anatomicamente, existem 3 componentes do circuito olfativo: o epitélio olfativo, o bulbo olfativo e o trato olfativo. O epitélio olfativo consiste em uma porção especializada de epitélio dentro da cavidade nasal, que coleta substâncias químicas pertinentes da corrente de ar. Contém células basais, que provavelmente são células de reposições, e células sustentaculares, que secretam o muco e sustentam as células sensoriais olfativas. As verdadeiras células quimiorreceptoras no epitélio são células sensoriais olfativas. Cada célula olfativa emite um tufo de cílios sensoriais em sua extremidade apical. Na sua extremidade basal, emite um axônio através da lâmina cribriforme para o bulbo olfativo. O termo nervo olfativo é aplicado apropriadamente apenas a esses axônios curtos das células sensoriais olfativas. No grande bulbo olfativo residem vários tipos de células, das quais a mais importante é a célula mitral. Os axônios das células sensoriais olfativas fazem sinapse com as células mitrais, as quais, por sua vez, enviam seus axônios longos, coletivamente denominados trato olfativo, para o restante do cérebro. Os axônios no trato olfativo fazem sinapse principalmente no lobo piriforme e septo do cérebro, antes de sua retransmissão para outras regiões do cérebro. Isso possibilita uma entrada olfativa direta para o estriado e o sistema límbico. O sistema olfativo começa embriologicamente como um par de placódios olfativos que consistem em espessamentos da ectoderme que sofrem invaginação dorsal em direção ao tubo neural sobrejacente. As paredes laterais de cada placódio formam o epitélio respiratório que reveste as passagens nasais. A região central do placódio forma o epitélio olfativo. As células sensoriais olfativas diferenciam-se nesse epitélio e emitem axônios que crescem a partir do epitélio, através do mesênquima, até alcançar o telencéfalo em formação. Essas fibras olfativas induzem o telencéfalo a produzir uma projeção dilatada, o bulbo olfativo, que se conecta com o restante do telencéfalo por meio do trato olfativo. As células da crista neural migram para a vizinhança do sistema olfativo, porém, elas aparentemente não formam diretamente as células sensoriais olfativas. Nesse slide, nós temos a comparação do sistema olfatório entre os grupos de animais. Iniciaremos pelos peixes sem coana. O sentido do olfato está habitualmente bem desenvolvido entre os peixes. Nos vertebrados aquáticos, as substâncias químicas transportadas pela água circulam através do epitélio olfativo que reveste os sacos nasais. As informações olfativas são importantes para os peixes que caçam ou que seguem um gradiente químico. Na maioria dos peixes, os receptores sensoriais olfativos estão escondidos em depressões pareadas de fundo cego, conhecidas como sacos nasais. Peixe sem coana.
Todavia, entre alguns grupos de peixes, é possível haver um fluxo unidirecional de água através dos sacos nasais. O saco é dividido por um septo parcial em aberturas inalante e exalante. Nos actinopterídeos, o saco nasal não se abre diretamente na boca. Em vez disso, suas aberturas anterior para a corrente de entrada e posterior para a corrente de saída, nas narinas, estabelecem uma via de mão única para o fluxo de água, por meio do epitélio olfatório, liberando-o para captar odoros químicos frescos. De acordo com o artigo Potential Roles of Smell and Taste in the Orientation Behavior of Coral Reef Fish Larvae Insights from Morphology, escrito por Hu et al. Em 2018, larvas de peixes como os Elacanthus lori e Elacanthus coloni apresentam epitélios olfativos presentes na pele na eclosão e aumentam de tamanho durante o período larval. O fechamento de cada órgão olfatório em um saco cego é coincidente com a metamorfose. As espécies carecem na fase jovem e adulta de lamelas olfatórias complexas e não possuem sacos nasais acessórios que podem facilitar a ventilação olfatória ativa, ou seja, cheirar. Contudo, a água se move através da cavidade bucal com a ventilação branquial cíclica. Fornece pistas químicas permitindo que as papilas gustativas internas desempenhem um papel de orientação. As moléculas solúveis em água, em concentrações supraliminares, entram em contato e se ligam a receptores de membrana específicos nos neurônios sensoriais no epitélio olfativo. Dessa forma, as larvas são capazes de encontrar recifes em boas condições para realizarem o seu assentamento, ou seja, se estabelecer. Tudo isso através dos quimiorreceptores. Agora vamos falar do olfato nos peixes com coana. Em algumas linhagens, as aberturas inalantes e exalantes tornam-se separadas. A abertura exalante pode deslocar-se para a margem da boca, por exemplo, em alguns sarcopterídeos, ou até mesmo se abrir diretamente na cavidade bucal, como por exemplo nos holocéfalos. Cada saco nasal dos peixes pulmonados se abre diretamente na boca por meio de uma narina interna, ou coana. Cada saco nasal também se abre para o exterior por uma narina externa, estabelecendo uma via respiratória para o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Agora vamos falar do olfato nos tetrápodas, começando pelos anfíbios. Nos tetrápodas, uma pequena narina externa fornece acesso a cada passagem nasal. A parte posterior da passagem nasal abre-se na boca por meio da narina interna ou coana. Os receptores olfativos responsáveis pelo sentido do olfato estão localizados no epitélio olfativo nas vias nasais dos tetrápodas, e o ar passa sobre o epitélio olfativo em cada inalação. O órgão vômero nasal é um sistema olfativo acessório, inclui células basais, sustentaculares e sensoriais bipolares, semelhantes àquelas encontradas no epitélio olfativo. As células receptoras sensoriais desse órgão projetam-se para dentro do lúmen por meio de microvilosidades, enquanto as células sensoriais possuem cílios. O circuito neural do sistema segue paralelamente ao sistema olfativo principal, porém permanece totalmente separado dele. O sistema vômero-nasal pode ser localizado por meio do sistema límbico, a partir do hipotálamo e tálamo. Em muitos vertebrados com o órgão, o fluxo de ar respiratório transporta partículas para ele. Todavia, o órgão também pode estabelecer uma associação com a boca, levando alguns a sugerirem que ele percebe a composição química do alimento na cavidade bucal. Todavia, o órgão vômero-nasal também parece ser particularmente sensível a substâncias químicas importantes no comportamento social ou reprodutivo. Teoricamente, os indivíduos que carecem desse órgão podem aumentar a sua taxa de ventilação respiratória para retirar amostras mais frequentes de ar através do epitélio olfativo. Porém, isso seria energeticamente mais caro e poderia resultar em problemas na regulação do pH sanguíneo. Peixes possuem facetas nasais dotadas de células ligadas às fibras do nervo olfativo. Extremamente desenvolvido, as narinas estão ligadas ao epitélio sensorial e desempenham importante função na detecção de mudanças químicas na água. Já os animais terrestres possuem receptores para detectar várias moléculas, chamados de quimiorreceptores. As moléculas trazidas pelo ar sinalizam prazer ou perigo e informam sobre alimento e bebida.
ou a presença de algo para procurar ou evitar. Assim como os outros sentidos, o olfato informa sobre o mundo externo. Agora vamos falar sobre os anfíbios. A parte posterior da passagem nasal se abre na boca por meio da narina interna. Nos tetrápodes agora, a água é substituída pelo ar no transporte químico. Embora antes de alcançar os receptores sensoriais, as partículas transportadas pelo ar são absorvidas em um filme mucoso que recobre o epitélio olfativo. Nos anfíbios, também está presente o órgão vômero-nasal. Ele se encontra em uma área escondida fora da cavidade nasal principal. O saco nasal ele aumenta entre as narinas e a partir das quais, em um recesso curto, o órgão vômero-nasal se projeta. Também temos sulcos nasolabiais em algumas espécies. Os sulcos nasolabiais transportam material aquoso, preferencialmente para o órgão vômero-nasal presente nas cavidades nasais. Esses sulcos não são ciliados e o líquido move-se através deles por ação capilar. As substâncias químicas transportadas pelo líquido podem ser feromônios ou podem provir do alimento. Por exemplo, quando as salamandras tocam o substrato com o nariz, elas reúnem e transmitem sinais químicos importantes ao longo dos sulcos nasolabiais para identificar o seu território. As cecílias, que são anfíbios sem membros, possuem pequenos tentáculos pareados protáteis, de localização anterior aos olhos. Esses tentáculos são quimiorreceptores e aparentemente ajudam na transferência de substâncias químicas para o órgão vômero-nasal que está localizado no teto da boca. Agora nós vamos falar sobre os sauropsidas, que têm como principais características o vestíbulo anterior, câmara nasal, conchas e ducto nasofaríngeo. Agora vamos falar sobre os sauropsidas não avianos. O saco nasal sofre diferenciação em duas regiões. O vestíbulo anterior, que recebe o ar que entra na narina externa, e a câmara nasal posterior, para a qual o ar flui logo em seguida. Em algumas espécies, uma parede lateral se projeta para dentro da câmara, formando conchas, que consistem em dobras que aumentam a área de superfície do epitélio respiratório e olfatório. O ar sai da câmara nasal por meio do ducto nasofaríngeo estreito, que leva até a narina interna. Nos sauropsidas, o órgão vômero-nasal é um par separado de depressões para as quais a língua e as membranas orais transportam substâncias químicas. As cobras e os lagartos estendem a língua a partir da boca, vasculham o ar para coletar vomodores e, em seguida, retraem a língua para dentro da boca para esfregar essas substâncias químicas no órgão vômero-nasal. Nas cobras e possivelmente nos lagartos, a língua não entra diretamente no lúmen do órgão vômero-nasal. Em lugar disso, o réptil esfrega a língua contra os ductos de entrada do órgão e contra pequenas cristas na parte inferior da boca. Essas cristas são elevadas para o ducto e aparentemente adicionando vomodores que se unem àqueles liberados diretamente pela língua nos ductos de entrada. Nas cobras, a remoção ou a inativação do órgão vômero-nasal leva a déficits na corte, no rastreamento de feromônios e na detecção de presas. Agora nós vamos falar sobre os sauropsidas avianos. As aves possuem passagens nasais semelhantes aos sauropsidas não avianos, e suas conchas podem se desenvolver em voltas complexas. O sentido do olfato é muito desenvolvido em algumas aves e pouco na maioria delas. A olfação tem importância nas habilidades de orientação e navegação de algumas espécies. E na maioria das aves, elas não possuem o órgão vômero-nasal. Agora nós vamos falar sobre os mamíferos, que têm como principais características conchas externas, câmara nasal e ossos turbinados. Agora vamos falar sobre os mamíferos. A câmara nasal é grande e inclui habitualmente conchas extensas para assegurar que o ar que entra será aquecido e umedecido antes de fluir para os pulmões. O epitélio olfativo ocupa a parede posterior da câmara nasal.
As células olfativas que são derivadas da crista neural se distribuem no epitélio dos ossos turbinados, que estão adjacentes às passagens nasais. Os mamíferos têm o sentido de olfato mais desenvolvido e a área do epitélio olfativo nos mamíferos é ampliada pela presença de finas lâminas enroladas chamadas turbinados. Primatas, incluindo humanos, têm o sentido de olfato relativamente pobre, uma vez que os focinhos são mais curtos, curtos demais para acomodar grandes ossos turbinados e um extenso epitélio olfativo. Nos mamíferos que possuem o órgão vômero-nasal, trata-se de uma área isolada da membrana olfativa dentro da cavidade nasal, que habitualmente está conectada com a boca por meio do ducto nasolabial. Muitos ungulados machos cheiram ou provam a urina das fêmeas, um comportamento que os permite determinar o estágio do ciclo reprodutivo das fêmeas. Tal comportamento consiste no movimento do lábio superior e na elevação da cabeça do macho, provavelmente inalando as moléculas de feromônio para dentro do órgão vômero-nasal. Acredita-se que os primatas, com suas faces relativamente planas, tenham perdido seus órgãos vômeros nasais. Mas trabalhos recentes sugerem que a presença de resquícios dessa estrutura nos humanos, os quais são utilizados para a detecção de feromônios. Bom, agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Bom, essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos para a elaboração do presente trabalho.